Qué bendecido momento es ese en el que estás aquí, en este evento Biblia con Método, y estás aquí para aprender a leer e interpretar la palabra de Dios según los criterios que la Iglesia Católica nos da, de manera clara, segura, profunda, en 10 pasos, de manera incluso sencilla, en 10 pasos, sin la necesidad de un estudio previo de una carrera de teología. Sí, estudiar la Biblia es algo que a partir de ahora se vuelve accesible para ti, laico, para ti, laica, para ti, una persona que nunca pisó la facultad de teología. Eso, que parece ser demasiado bueno para ser verdad, es algo real, es algo que cualquier persona, digamos así, de cero puede empezar y ejercitarse y empezar a vivir de manera transformadora. Así es la experiencia de mi alumna Elizabeth. Ella va a dar inicio aquí a este evento contándote en primera persona cómo ha sido para ella ser como tú, una persona que salió de cero, no conocía ese método y ahora lo vive de una manera transformadora. Fíjate en su testimonio. Muy interesante porque yo tenía, lo único que yo sabía era que, bueno, vamos a leer la palabra, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, pero ¿cómo? Ni modo que el Espíritu Santo me vaya a dar toda la historia y me vaya a explicar todo, pues. Entonces, este método yo lo siento que es como una llave maestra. Yo siento, maestro, como una casa, un edificio grande con muchos apartamentos, con su propia puerta y su llave, pero es una llave que abre todas las puertas. Yo me puedo leer el Génesis con la llave, con este método, y todos esos pasos me van a ayudar para poder entenderlo mejor. Me puedo ir al libro de Job, lo mismo. Puedo usar el mismo método para el Evangelio de Lucas, para el de Marcos, para el Apocalipsis, para todo. Me va a ayudar para todo. Me emociono porque digo, eso es lo que necesitamos aprender. Y tenemos no solamente, qué padre, hoy oigo el salmo que me toca, me lo describió usted muy bien, me dio la ficha, se fue paso por paso, pero yo tengo que ir aprendiendo esos pasos para luego poderlos usar cuando me toque mi otra lectura, ¿verdad? Y antes yo no, yo lo leía todo, taca, taca, lo que más me llamaba la atención y eso era. No, ahora ¿y por qué? Es muy bueno el método, porque podemos ver los resultados, que los estamos entendiendo mejor. Essa é a experiência de Elizabeth. Essa também provavelmente será a tua experiência. E essa ha sido minha experiência. Eu, se não me conhece, sou Ricardo Braz, sou teólogo católico, sou brasileiro e vivi durante muito tempo em Peru. E por que me fui a Peru? Porque eu tive uma experiência vocacional de jovem, de descobrir que minha vocação era ser laico missioneiro. E desde muito jovem, a partir do contato com o movimento eclesial, eu tive uma orientação sobre a Bíblia. Aqui está na Bíblia de Jerusalém, a primeira Bíblia que eu comprei, e aos 16, 17 anos já comecei a ler. Era meu propósito conhecer a palavra de Deus. Eu orava a liturgia de las horas, Lexio Divina, essas práticas de oração de muito contato com a Bíblia, a parte da missa. Pero eu sempre sentia aquela frustração interior. Eu quero conhecer mais a palavra de Deus. A Peru eu me fui para estudar teologia na boníssima Faculdade de Teologia Pontifícia e Civil de Lima. Um estudo que durou 6 anos. Pero te equivocas se uno se la passa estudando a Bíblia 6 anos, não é assim? Na teologia católica, uno estuda em realidade 3 anos de filosofia e logo 3 anos de teologia. E para mim me parecia eterno. Tinha que estudar 3 anos de filosofia até começar a estudar a teologia. Então eu decidi, em los anos de filosofia, ler-me toda a Bíblia. E dessa maneira, obviamente, eu cresci muito em familiaridade com a Bíblia. Tinha, digamos assim, um horário diário de leitura bíblica e lo logrei. Pero seguia sentindo uma frustração. Eu leí toda a Bíblia, pero creio que não entendi nem a metade do que dizia. E na faculdade de teologia, que foram 3 anos, tampouco creas que nesses 3 anos os seminaristas, os religiosos ou os laicos que allí estudam todo o tempo da Bíblia. Estudamos também direito canônico, pastoral, moral, liturgia e etc. História da Igreja. E a Bíblia sim tem seus cursos introdutórios. Então me ajudou bastante, pero me quedé com aquela frustração. Recém na faculdade de teologia,
en la licenciatura, en los 2 años de licenciatura que yo hice intensivos, tuve algunos profesores excelentes de Biblia que me ayudaron a estructurar mi estudio bíblico, a hacer lo que internamente en la academia se llama exégesis, es decir, la capacidad de poder sacar el sentido o los sentidos que tiene el texto bíblico. Y eso a través de un paso a paso que un determinado sacerdote, profesor mío, nos obligou a hacer, ¿no? Elaborar un paso a paso. Y ese trabajo académico me ayudó durante toda mi vida hasta el día de hoy, solo que era un trabajo académico. O seguinte capítulo de mi vida fue cuando yo empecé a trabajar con católicos adultos en mi parroquia y se ofreció en mi parroquia la posibilidad de darles curso de Biblia, ¿no? Cursos de Biblia, de introducción a los libros bíblicos. Entonces así empezamos una etapa que perduró durante muchos años, presencialmente, ¿no? Enseñando Biblia en la parroquia, y era introducción al Pentateuco, a los profetas, introducción a los evangelios, a cada uno de los evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas, y así durante bastante tiempo, desde el 2009, o sea, ya hace como 17 años, he tenido ese contacto frecuente con muchos católicos hambrientos. Había alumnos que venían del otro lado de la ciudad de Lima, y la ciudad de Lima no es pequeña, no te miento, venían de distritos al otro lado de la ciudad. Yo estaba en la zona este, ellos venían de la zona oeste o de la zona norte para tener clases en la noche. ¿Por qué? Porque yo veía y veo hasta el día de hoy que todavía carecemos muchísimo de esta orientación, de darle al pueblo católico un paso a paso de cómo leer la Biblia. Pero tú dirás, pero ahora están las homilías, por internet uno escucha, por internet uno estudia, por inteligencia artificial. No es igual. Nada reemplaza tu contacto directo con la palabra de Dios. Nada reemplaza eso. Incluso las homilías, ellas que pueden ser muy buenas, y obviamente yo también disfruto de muy buenas homilías y las busco y me enriquecen muchísimo. Hay que entender bien, homilía no es estudio bíblico. Y lamentablemente muchos católicos quieren un estudio bíblico. Y he conocido a más de uno que ha dejado la iglesia católica para ir a una iglesia evangélica porque buscaba una profundización bíblica que nunca la encontró en la iglesia católica. Es verdad que también hay libros, bibliotecas, programas de televisión, pero es diferente el contacto que estás teniendo aquí ahora, ¿no? El contacto ese personal de alguien que te puede orientar en la Biblia. Y te voy a decir algo, este método es un método único, ¿no? Es una experiencia de vida que la pongo en práctica para ti. Estoy aquí porque he percibido que no podía dejar esto solo para mí. Era una angustia que yo tenía, una frustración que yo tenía. Yo reaccioné, yo salí de mi angustia, de mi dolor y busqué solucionar esto a través del estudio. Y espero que tú también reacciones, que tú también salgas de esa situación y que siguiendo ese paso a paso puedas alcanzar una interpretación segura, profunda y edificante de la Biblia. Como te dije, tomé aquel conocimiento académico complejo, difícil, hacer exégesis bíblica puede llegar a ser muy complejo y muy difícil, y lo he ido transformando en algo bastante accesible para ti, para que tú puedas tener, ok, digamos así, en el nivel iniciante para comenzar, un método claro, que será el mismo método que lo tendrás cuando avances en esto, quizás de acá a unos meses, de acá a unos años, y serás, digamos así, un nivel intermediario, y quién sabe en un futuro quieras hacer una facultad de teología también, ¿no es cierto? He tenido alumnos que se motivaron, es más, he tenido un alumno sacerdote que se motivó, después de haber estudiado aquí conmigo, se motivó a hacer una maestría en Sagrada Escritura, pidió permiso a sus superiores y ahora a esta altura seguramente ya es también maestro de esto, ¿no? Entonces es un gusto estar acá contigo compartiendo este camino. Pero antes de darte esta solución al problema, yo necesito mostrarte por qué tú estás estancado, detenido, detenida en tu estudio bíblico. Existen trampas, trampas en las que caemos. Yo te voy a hablar acá de 5 trampas que suelen ocurrir y que solemos caer cuando leemos la Biblia sin método, sin claridad, sin saber los principios hermenéuticos, los principios de interpretación, sin saber los criterios de interpretación. Los principales errores, vamos allá. El primer error,
la lotería bíblica. La lotería bíblica, la Biblia como una lotería. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, Ricardo? Te voy a explicar. Abres la Biblia al azar, pones el dedo y esperas un mensaje mágico, como quien intenta caminar con los ojos vendados sobre una cuerda floja suspendida en un abismo. Eliges una página de la Biblia y pones el dedo encima, como si giraras una tómbola de cristal, buscando ahí pescar alguna respuesta para tu vida. Y digamos así, tomas aquel famoso pasaje, ¿no? Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en naquele que me fortalece. ¿Cierto? Muy bien. Y bueno, tomas aquel pasaje como quien quiere vencer un partido, ¿no es cierto? En Cristo todo lo puedo. Es como si yo estuviera aquí peleando por una victoria en un partido específico, o tener éxito en un negocio, o ¿no? Ganar dinero, o no sé, lograr alguna meta de mi vida. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Imaginando que la palabra de Dios es como aquella, no sé, galleta de la fortuna, que, no sé, viene así como que del cielo con destellos mágicos, ¿no? Y mi querido amigo, mi querida amiga, si tú haces eso, tú no consideras que, se tú tomas solo un versículo, si aíslas el versículo, ¿no? Si usas el texto fuera de su contexto, buscando una respuesta rápida, que es lo que mucha gente hace, abre la Biblia como si fuera esa tómbola, ¿no? Para sacar un boleto, a ver si me gano un premio. Si tú haces eso, sacar la palabra de su contexto, resvalas. Mira, esse texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, realmente dice así, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me fortalece, en Cristo que me fortalece. Pero esse pasaje, São Pablo não lo escreveu buscando um triunfo material, não lo escreveu buscando na meta um propósito de vida, não lo escreveu buscando vencer um partido, ganhar dinheiro. A la carta dos Filipenses, al estudar seu contexto, al estudar o que significa essa carta, é uma carta escrita em uma cárcel, é uma carta escrita com São Pablo ou na cárcel ou encadenado, digamos assim, com circulação restrita, não? Impedido de sair de casa em Roma, certamente ele em condições precárias, passando hambre, passando frio, na situação realmente precária. Ele estava sendo martirizado e ele terminou morto, assassinado, terminou mártir. Esse texto, todo lo puedo naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece, é nesse contexto. Ele não está buscando um triunfo mundano. Ele está firme em Cristo hasta morir por Cristo. E sua vida é todo o contrário de ganhar dinheiro, todo o contrário de alcançar metas. É simplesmente ser fiel a Cristo. E ele disse isso porque ele pode alcançar essa fidelidade até a morte em Cristo. Esse é o contexto do texto. Quando tu sacas o texto de seu contexto histórico, como aparece nesta imagem, não caminas a ciegas, ao borde do vazio. E te digo algo, não? Ante o primeiro sofrimento real, tu fé de loteria se desmorona por completo, não? Sirve essa maneira de ler a Bíblia, sirve quando funciona, não? Assim, como diz o dicho. Pero se não funciona, trae frustrações. Então, Deus não te falou aí. Isso foi uma leitura equivocada, não? Essa maneira de ler a Bíblia como uma loteria, como um sorteio de uma tómbola. Outra maneira equivocada de ler a Bíblia, la jalea bíblica. O que significa la jalea bíblica? La jalea bíblica é, em outras palavras, o fundamentalismo. É quando uno confunde sentido literal com sentido espiritual, quando uno não tem discernimento de las palavras bíblicas, não entende a diferença de significado que pode haver de las palavras dependendo de su contexto histórico, de su contexto literário, não sabe o real significado de vocabulário antigo. É como tentar examinar a imensidade do cosmos através de uma lupa hecha de hielo que se derrite
entre tus dedos, entonces tú solo ves ¿no? Las estrellas, o no sé, o esa lupa, la ves, el libro que estás leyendo, lo ves todo empañado, ¿no? Mientras que tus pies están ahí atrapados y paralisados por una jalea de fresa que está deformando, que está de alguna manera adulterando la palabra. Es decir, la interpretación es completamente incoherente, ¿no? Contradictoria, falta de consistencia. ¿Por qué? Porque tú no fuiste al sentido que tiene cada palabra, ¿no? Lees un lenguaje, por ejemplo, simbólico, poético, como si fuera un lenguaje de periódico, un lenguaje de noticia. Hay personas que leen, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, que es un libro lleno de figuras retóricas, de metáforas, ¿no? Lleno de recursos retóricos tipo la metáfora, la alegoría, y lo toman como si fuera la profecía del fin del mundo. Y no es así, no es así, ¿no? Hay que saber entender esto desde su contexto. Hay gente que toma, por ejemplo, hay gente que pierde la fe y se pelea con otros inutilmente. Se pelea con la ciencia porque, por ejemplo, cree que el Génesis habla de una creación en un tiempo exacto, ¿no? De 6 días, 144 horas, ¿no? Como si fuera ahí ese reloj de arena ahí, que marca el tiempo de la creación del universo. Es decir, que el universo fue creado en 144 horas, ¿no? Y por lo tanto, eso de los dinosaurios, eso es una creación, ¿no? Que la ciencia inventó los dinosaurios, ¿no? Como la ciencia inventó los dinosaurios como un niño dibuja en un cartón, simplemente porque no está en la Biblia. Ah, los dinosaurios no están en la Biblia, entonces lo inventaron, ¿no? Lo que vale es lo que está en la Biblia. Entonces esa confusión, ese confundir género, por ejemplo, narrativo con género legislativo con género poético con género narrativo, essa confusão, ¿no? Essa ralea é típica de quem não reconhece algo tão, digamos assim, simples, que é o modo de hablar, ¿no? O contexto de texto, uma vez mais, não? É outra maneira de traicionar o contexto de texto, o contexto literário. ¿Para que sirve el relato del Génesis? ¿Sirve para contar las horas de la creación? No, sirve para mostrar que Dios es bueno, que Dios es providente, que Dios es el todopoderoso y creador. Leer todo al pie de la letra, cuando no hay que leer al pie de la letra, hace con que uno se prenda a la palabra de una manera rígida, pegajosa, ¿no? Como aparece en la imagen, ¿no? Y uno convierte el texto sagrado en algo tosco, en algo infantil. Essa interpretação de la jalea bíblica e também a anterior, digamos assim, la de la loteria bíblica, são típicas interpretações que estão por aí rondando. Não vou dizer que é a típica interpretação protestante, porque eu não sou protestante e não vou falar de algo que não vivo, certo? Pero as vezes que conversei com pessoas protestantes, he percebido esse tipo de acercamento, não? Que não discerne o sentido das palavras, que confunde os gêneros literários, que interpreta a coisa de maneira contraditória, não? Que falta consistência na interpretação. Outro erro típico, não? Que se comete hoje em dia, não? É a Bíblia self-service. Esse na plaga, isso há por todas partes, não? Que significa essa interpretação? Eu sou a regra de interpretação. Esse subjetivismo, não? O evangelho del yo. Não é o evangelho de Jesucristo, é o evangelho del yo. Eu sou a regra de la interpretação. Te paseas ante a palavra de Deus como se fuera um buffet en qual há vários, digamos assim, várias palavras, não? Flotando no cielo, e aí tu vas com a pinça selecionando tu prato. Solamente aquilo que te convém, solamente aquilo que te gusta. Aqueles versículos suaves, cômodos, que parecem rosas, não? Nuvens de algodão, e ignoras o que te desagrada, ignoras lo amargo, ignoras esses pratos aí que têm espinas, fuego purificador, justamente ignoras a conversão. Te acomodas a los textos que a ti não te van a mover a la conversão e não te dejas tocar por los textos que te van a convertir
É por isso que falta conversión, ¿no? Las personas incluso a veces frecuentan la misa, escuchan la palabra, hacen oración en grupos de oración, leen la Biblia, pero no se convierten. ¿Por qué? Porque seleccionan, no es un buffet, se quedan con lo que les gusta y rechazan lo que no les gusta. Lees algo sumamente duro, por ejemplo, sobre el infierno, el juicio, o el perdón, la cruz, o la fidelidad en el matrimonio, y uno dice así, ah, no, bueno, para mí Dios es amor, ¿no? Dios no juzga. Para mí, infierno no puede existir porque Dios es demasiado bueno, no va a condenar a nadie. Eh, yo puedo hacer esto porque Él me entiende, ¿no? Conmigo es diferente. Dios me entiende y si lo hago a mi manera, Él me va a entender, ¿no? Esa es la manera de leer la Biblia, self-service, ¿no? Peligrosísimo. Em vez de alimentar-te da palavra que salva, estás sosteniendo um plato que em realidade é só um espejo que refleja quem tu eres. Não estás lendo a palavra de Deus, estás vendo um espejo. A palavra de Deus espeja tus próprias ideias, tus pensamentos, tus gustos. É mais, te espeja e tu te ves como um rei, como aquele que pode dizer o que é e o que não é. Estás usando a Bíblia para adorar tus próprios desejos, criando um Deus a tua imagem e semelhança. Perigosíssimo e triste. E que nadie se atreva a questionar-me. Seguinte error, a Bíblia bola de cristal. A Bíblia bola de cristal. De que se trata isso? A Bíblia bola de cristal. Se trata de lo seguinte. Es el error de leer la Biblia sin poner los pies en el piso, sin examinar la letra del texto y pretender ir de frente a lo espiritual. Es el error de quien dice así, el texto no importa en realidad, lo que importa es el mensaje espiritual que tiene el texto. Suena bonito, ¿no? Suena bonito, pero no es bonito. Primero porque el texto sí importa. Não atender ao texto é tratar a Bíblia como quem intenta avançar na vida flotando, não volando sobre as nuvens, ou creyendo que está volando sobre as nuvens. Quem prescinde do texto examina a Escritura como quem mira por uma bola de cristal e se crê capaz de ver em cada pedra, em cada árvore, em cada cameio do Antigo Testamento um mensagem espiritual. Em cada detalhe insignificante do Novo Testamento, um código el qual há que decifrar, um ángel, um mistério secreto, uma luz celestial. Se olvida que Deus não nos quis salvar, não assim caminhando sobre nuvens. Deus tocou o polvo. Deus vino ao mundo. Deus experimentou o barro da história humana. Deus se revelou através de pessoas de carne e hueso que sudaram, que sangraram, que sofreram, que lutaram guerras, que encontraram desafios, traições, persecuções, que enfrentaram mentiras. Se tu perdes a mirada em essas elucubrações, não, de bola de cristal, não te das conta de que a Bíblia também flota contigo e se vuelve um livro ajeno, se vuelve um livro irreal. E dessa maneira, tu fé estará débil e vazia ante batalhas de tu dia a dia. É um pouco na linha também do self-service, não se queda solo com o que lhe gusta, solo lo espiritual. O sentido literal, isso me assusta, não quero entender bem, é muito difícil, me vou ao mensagem. Finalmente, o mensagem é o mensagem que tu crias dentro de tu burbuja, dentro de tu bola de cristal. Não te servirá. E a Bíblia termina sendo como uma botella, uma cantimplora tirada ao piso e completamente vazia. Quinto error que se suele cometer, ¿no? Y eso es más, digamos así, de los eruditos quizás, ¿no? La sinfonía de la duda. Ay, ay, ay. Esto acá es un error muy, muy serio, ¿no? La sinfonía de la duda. É a interpretação de aqueles que desconfiam de toda a narrativa de fé que há na Bíblia. Para quem crê, isso é um absurdo, não? Pero esto ha sido muito comum, sobretudo nos âmbitos acadêmicos.
E essa visão ha formado incluso a vários sacerdotes, incluso a obispos, não? Ao nos perguntar por que a Igreja Católica ora tem obispos que defendem, não sei, estas visões que não têm nada de católico, nada de cristiano. Bueno, já entendam ustedes, não? Porque existem certos acercamentos à palavra de Deus que te van a dar essa liberdade. Fíjate nisto de acá. Repito, esta é a interpretação racionalista, é a interpretação de aqueles que desconfiam de toda a narrativa de fé. Le parece incierta e sospechosa toda a narrativa da Bíblia que habla de milagros, que habla de hazañas divinas. E como se esse erudito tuviera um borrador que saca, não, de la pizarra lo que lhe incomoda, esse tipo de teólogo tenta limpiar de la Bíblia todo o sobrenatural para que a Bíblia pueda encajar em la mentalidade moderna, porque según esos teólogos, não, o homem moderno já não é tão ingênuo como o homem antigo. O homem antigo atribuía a fenômenos naturais fuerzas sobrenaturais. Então, ele toma essa ideia, que em parte é certa, para dizer que o homem de hoje já não se crê esses cuentos, não? Por lo tanto, todo o que se refere ao poder divino na Bíblia, segundo esses teólogos, seriam cuentos, não? Então, não encaja na mente moderna, não? Que a mente moderna é científica, é racional. Então, ele vai borrar os milagros, vai borrar, como digo, as hazañas divinas, o favor de Deus, a graça divina, a graça do Espírito Santo, para afirmar, por exemplo, não? La típica, que o relato da multiplicação de los panes, nesse relato, o verdadeiro milagro foi a capacidade de compartilhar, não? A capacidade de compartilhar aquele lonchecito da tarde, não? Que era escasso. E, bueno, se não houve nenhum milagro, ele se volveu cada vez mais escasso, não? Naquela multitud de gente. Pero o importante foi compartilhar, ou o intento de compartilhar, não? Porque se essa é a realidade, então se quedaram da gente com migajas, não? E nadie se alimentou de nada, não? Bueno. Pero qual é o problema dessa interpretação? Isso le arranca a divindade de Cristo. É por isso que muitos passaram a dudar da divindade de Cristo. Porque se Deus não intervém, se a Bíblia não nos está falando de milagros, não nos está falando de intervenções divinas, de hazañas divinas, não nos está falando de salvação, então Cristo não é Deus. Cristo é um homem mais, não? E esse teólogo tão erudito, não, se converte, digamos assim, em diretor, não, que tem aí o palito, não, o diretor afamado, não, de uma orquestra fria, bajo um cielo tormentoso, onde os músicos, que seriam os renombrados exégetas, siguen sua hermenêutica moderna e, em lugar de tocar hermosas melodias da palavra de Deus, tocam com bisturis que dissecam um texto já morto, como dizia o Papa Benedicto XVI. Tocam com regras para medir e evitar qualquer imprecisão, e com microscópios de laboratório que lhes harão ver o que o comum de los mortales nunca verá, não? Então, essa sinfonia, não, que eles tocam, essa orquestra de los eruditos, teólogos, exégetas modernos, ella sigue o ritmo de la duda, o tono de la hipótesis, e lo que eles digam suenan como la verdade incómoda e escondida, ¿no? El aire a tu alrededor se llena de partituras donde las notas musicales han sido reemplazadas por signos de interrogación que vuelan como cuervos oscuros, y el creyente sigue, el creyente siente, ¿no? El que cree siente como que un estremecimiento, un boom, ¿no? De los tambores, porque esos sabios e inteligentes aí, ¿no? Concluyen que a Bíblia é muito diferente do que uno realmente está leyendo, diferente do que a Igreja ha creído desde um princípio por 2 milênios. E já não quedam melodias de esperança, pois Deus é visto não como o Todo-Poderoso, sino como o produto de um pensamento passado, de um contexto cultural, uma criação do homem, e esse Deus construído por el homem não poderá salvar-te do pecado e nem de la muerte eterna.
E este é um erro, lamentavelmente, constatável, como digo, não? Sobretudo em âmbitos mais intelectuais. Lamentavelmente, este dia de hoje, há gente por aí ensinando Bíblia segundo essa sinfonia de la duda, não? Simplesmente sembrando dúvida e dúvida e dúvida e dúvida, que é todo o contrário da fé, não? É todo o contrário da fé. Então, esses erros, não? Quando cometes tu esses erros, o estudo da Bíblia se vuelve confuso, se vuelve frustrante. Escreve aqui no comentário se tu, assim, humildemente, se tu alguma vez has tropeçado em um desses erros, te identifica com um desses erros. E quando uno comete esses erros, chega o estresse da procrastinação. Por quê? Porque tu deixas para depois. A Bíblia já não é tão importante. Por quê? Porque a Bíblia não te está movendo a la conversão. Porque a Bíblia não está sendo coerente. Porque a Bíblia não te está aumentando a fé. Então, procrastinas. E esse estresse aumenta, não? Será que estou no caminho de Deus se não estou lendo a Bíblia? Queda aqui a vontade de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, mas tu não sabes por que não lo haces, não? E lo deja para depois, e lo deja para depois. É porque não estás haciendo lo correto. Te estancas, não? E de que vas a depender? De que alguém te explique, não? Já que tu não logras ler a Bíblia por ti mesmo, e agora entendes por quê, vas a buscar a explicação de alguém que te diga como são as coisas, não? E qual é o resultado final? O resultado final é o vazio espiritual. Um vazio espiritual imenso. Te conviertes em presa de la explicação de outro. Não, não que a explicação de outros esté mal, não estou dizendo isso. Eu mesmo trabalho muitas vezes explicando a Bíblia a gente. Sin embargo, eu não quero que as pessoas estejam dependentes dessa explicação, não? E esse é o efeito manada também, não? Uno lo hace, todo mundo lo hace, então por que eu tenho que ser diferente, não? Pero o problema é que esse vazio espiritual de não poder tu construir a profundidade, um maior entendimento da palavra, isso a la larga te hace dudar. A la larga, tu não sabes explicar muitas coisas. E poderás dizer, a fé é simplesmente crer, não tenho que explicar nada. Não é assim como a palavra diz, não? São Pedro diz, estad preparados para dar razão de la esperança de ustedes. Estad preparados, porque nos momentos de prueba vendrá a necessidade de estar preparados, não? De saber dar razão. E incluso de transmitir a tu família, a tus hijos e a tus nietos. Lamentavelmente, o problema de la falta de fé de las nuevas generaciones não é de las nuevas generaciones, é de las antiguas generaciones que não superam dar razão de sua fé a seus próprios hijos. E veja que isso também está no livro dos jueces, não? Isso também lhe ocorreu ao povo de Israel, certo? Um povo que por momentos tinha uma fé viva, pero não sabia transmitir essa fé viva a seus próprios hijos. Por isso o profeta Oséias dizia: por falta de conhecimento, mi pueblo ha perecido. Bueno, escúchame bem. Não necessitas fazer uma faculdade de teologia para sair desse entrave, deste labirinto, desta procrastinação, deste vacío espiritual de não ter a palavra a la mano. A Igreja Católica, em seus 2000 anos, já nos deu as orientações corretas. E especialmente no Concílio Vaticano II, em la Dei Verbum 12, é onde a Igreja nos ensinou que a palavra de Deus tem duas dimensões inseparáveis. Eu aqui tenho a Dei Verbum, não te la ensino, é um documento do Concílio Vaticano II, está disponível para qualquer de nós outros na página do Vaticano. Deixarei o link aqui na descrição. É um documento obrigatório para quem está querendo ler a Bíblia e entender de que se trata da Bíblia. É um documento que já tem como 60 anos, não é certo? Há pouco o Papa Leão lo ha comentado em algumas catequeses. É um documento que nos rige. E de aqui, por exemplo, o Catecismo ha sacado, a partir do número 101 de Catecismo, todas as orientações para que o católico sepa como ler a Bíblia, não? Como o católico deve ler a Bíblia? Catecismo número 101 em adelante, Dei Verbum, e também outros documentos como a Verbum Domini.
Pero eu não vou entrar aqui ao detalhe do documento, ok? Eu te quero mostrar a coisa de uma maneira mais resumida nesta gráfica. Fíjate acá. El Vaticano II, en Dei Verbum, número 12, nos habla de cómo hay que interpretar la palabra de Dios. Y nos habla de dos contextos. Un contexto histórico-literario de la palabra, es decir, la palabra hecha carne, es la carne, es decir, la letra del texto. Hay que examinar la letra del texto. Hay que entender los usos, el vocabulario, los géneros literarios, las formas de expresión y también el contexto histórico, ¿no? En qué momento fue escrito, cuándo fue escrita, ¿no? A quién fue escrita. Y luego analizar el espíritu, es decir, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ha de ser interpretada en el mismo espíritu en que ha sido escrita. Es decir, a través de la palabra humana, dicha em um contexto histórico e literário, Deus ha inspirado esses autores sagrados a transmitir a palavra divina, ¿no es cierto? Então, há que buscar o sentido literal e o sentido espiritual, ambas coisas. Isso que parece ser tão lógico, eu te pergunto, alguém te ensinou assim de simples alguma vez? Sentido literal e sentido espiritual. Buscar en la palabra con minúscula la palabra de Dios con mayúscula. Y no hay como sacar de la palabra, sacar la palabra con mayúscula, ¿no? La palabra divina, si no es de la palabra con minúscula, ¿cierto? Si no estaríamos cayendo en el error de la burbuja, ¿cierto? Si no analizamos, de la burbuja, no, perdón, de la bola de cristal, ¿no? Si nosotros no analizamos la palabra con minúscula, caemos en el error de la bola de cristal. Se nosotros não examinamos esse sentido literal, não, o contexto histórico literário, caemos em la loteria bíblica, caemos na ralea bíblica, certo? Então, assim, os errores que eu enunciei estão por não atender a lo que a igreja orienta. A igreja orienta a que nós encontremos na palavra de Deus lo humano e lo divino. E ambos estão profundamente integrados, porque através do visível, do tangível, encontramos lo invisível, lo intangível. Através de la palavra que é histórica, ascendemos, nos elevamos ao mensagem divino que é meta-histórico. E se o primeiro contexto histórico-literário, ele implica uma compreensão mais racional, não? Um estudo mais por el lado de la ciência, la história, la literatura, uma compreensão mais racional. ¿Para quê? Para crer, porque nossa fé não se fundamenta em coisas fantásticas. Repito, não creemos em bola de cristal. Nós temos uma fé que se fundamenta sobre a solidez de la verdade. Por lo tanto, compreendo para crer. Isso é uma frase de San Agustín, ok? Compreendo para crer. E uma vez que eu compreendo para crer, eu creo para compreender, ¿no es cierto? La fé me ayuda a crecer en la comprensión de los misterios divinos, misterios eternos, misterios infinitos, pero creo para comprender aún más. Por lo tanto, el fundamento aquí de esto es la síntesis entre fe y razón. Ese es nuestro primer principio de todos, ¿no? La síntesis entre la fe y la razón. Quando tu aprendes a unir essas duas dimensões, não? La fé e la razão, o contexto da palavra humana, o contexto histórico-literário, com o contexto da palavra divina, contexto teológico e espiritual, quando aprendes a trabalhar esses dois contextos no estudo bíblico, então, aí, não, é quando a palavra se abre delante de ti de uma maneira espetacular, de uma maneira profunda, de uma maneira transformadora. E te prometi que te ensinaria a fazer isso usando mis 10 passos, e lo vou fazer. E isso me vai tomar um pouco mais de tempo, pero não quero que esta classe de hoje se estenda muito mais, não? Já temos aqui como 40 minutos. Lo quero fazer a profundidade, não quero correr, quero explicar-te passo a passo, não? Esse método com a profundidade que mereces tu, não? Estás aqui para aprender e eu te quero dar esse tempo de qualidade. E isso me tomará, não, um pouco mais de tempo. Isso logo agora, essa classe duraria, pues, aqui um par de horas, não? E não quero abrumar-te hoje. Por isso, amanhã, eu vou revelar exatamente quais são esses 10 passos,
Mañana eu te vou entregar o mapa exato para que tu deixes atrás essa confusão e comeces a ler a Bíblia com confiança, com esta fé que tu tienes, pero também com esta racionalidade que Deus te deu, essa inteligência que Deus te deu. Isso não é um método assim solo para os eruditos, solo para os inteligentes, não é para qualquer, não. Tu eres capaz, tu eres inteligente. Só que te faltou guia, não é certo? E eu te vou ajudar a que tu vayas caminhando passo a passo, não? Para que tu puedas encontrar esta palavra com segurança, com claridade, que tu mereces, porque Deus la hizo para ti. Então, vamos agora já descansar, processa o que nós vimos aqui nesta classe de hoje e põe uma alarma para que amanhã, não, tu puedas seguir aqui a segunda parte, na que eu te vou falar desses 10 passos, não? Isso te vai cambiar a forma de ler e acercar-te à Sagrada Escritura para sempre. Assim que nos vemos amanhã e que Deus te bendiga muitíssimo. Nos vemos.